Gente, hoje eu vou falar sobre o medo e a culpa na visão sistêmica. Por que que eu decidi falar sobre o medo e a culpa? Porque, querendo ou não, todos nós, né, passamos tantas situações na nossa vida e que às vezes a nossa vida paralisa. Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu sinto medo. É natural a gente sentir medo, porque foi através do medo que a vida chegou até nós, certo? Só que no meio desse caminho, né, desse percurso todo da vida para chegar até nós, o que a gente faz? Através desse medo, a gente paralisa. Por quê? Histórias das pessoas da nossa família tiveram o quê? Tiveram vários traumas. Por exemplo, vamos supor, um exemplo. Vamos supor que você tem vontade de ter o seu próprio negócio. Você fala assim, eu sou empreendedora. Vamos supor, quem é que é terapeuta? Escreve para mim, Pri, eu sou terapeuta. E a maioria das pessoas que são terapeutas ou psicólogos se veem como autônomos, né? Fala, eu sou autônomo. Gente, tira isso da cabeça, já bota na cabeça de vocês que vocês são empreendedores, tá? Porque vocês têm um negócio próprio de vocês. Ok. Só que aí você vai olhar, né, lá para trás. Você vai observar que todas as pessoas da sua família tiveram que fazer o quê? Para manter um emprego, para manter a sobrevivência, para se sentir seguros. Porque, querendo ou não, quando nós somos autônomos ou quando nós somos empreendedores, o que que vai acontecer, né? Nós estaremos naquele, tipo, tem mês que tá bom, nossa, tem mês que tá ruim. Gente, essa semana foi incrível. Nossa, essa semana não foi legal, não, foi devagar. Não é verdade? É muito isso que acontece na vida de quem é empreendedor, não é mesmo? Só que aí a gente começa a observar, né, que todos da nossa família começaram a passar por situações muito delicadas. Histórias da nossa família onde eles não tiveram oportunidade, às vezes, de empreender, pessoas que foram, de repente, autônomas e que tiveram que se esforçar demais para conquistar o dinheiro suado. E aí, sem a gente perceber, a nossa mente, né, começa a pensar assim: olha que interessante. O medo, ele começa a tomar conta de nós, por quê? A gente pensa primeiro. Se eu fizer diferente das pessoas da minha família, como eu vou me sentir? Sabe aonde que vai começar a mexer em você? Se você não sabe, mas acaba mexendo em uma das três ordens do amor, que acaba sendo qual? O pertencimento. Quando a gente está dentro de uma família, todos nós já pertencemos. Só que a gente vai crescendo, né, dentro de uma estrutura familiar que nós somos criados e a gente começa a pensar o quê? Peraí, se eu fazer diferente das pessoas da minha família, será que eles vão realmente me amar? E aí? Será que se eu fizer diferente, será que eu vou ter que assumir a responsabilidade de tudo e de todo mundo? Olha a lealdade aqui, gente. Lealdade, Pri. A lealdade dentro da constelação sistêmica é quando a gente segue um fluxo de pessoas por um amor cego, seja a mãe, seja o pai. Então a gente acaba fazendo o quê, gente? Dentro de todo esse conceito sistêmico, dentro da nossa função da nossa família, a gente segue essas pessoas pelo medo do novo. Por quê? É muito mais fácil a gente já passar por um caminho que já é conhecido. Vamos supor que aquele caminho é um caminho que tem tanto espinho, porque é mais ou menos isso que as pessoas chegam até mim e falam, né? Por exemplo, você passa por um caminho que você sabe que a sua mãe já passou por lá, o seu pai já passou por aquele caminho. Vamos supor que você vai passar dentro de uma selva. E aí a sua mãe já conhece aquele caminho, só que o caminho que ela conhece, meu Deus, tem buraco ali. Tem espinho naquele lugar, mas é o caminho que a gente conhece. A gente não conhece outro. Então, apesar de ser pesado, apesar de ser difícil passar por ali,
da gente sair arranhado, machucado. Foi o mesmo caminho que o nosso pai trilhou também. Só que mal a gente parou para olhar que dentro dessa selva existem vários outros caminhos, mas a gente tem medo de uma forma muito inconsciente. A gente tem medo, às vezes, de desbravar um caminho novo. De repente, aquele caminho novo, ele já é todinho aberto, entende? Então, o que que o medo faz? O medo faz com que nós nos sintamos pertencentes. Ou seja, nós continuamos pertencentes à nossa família, independente das dores que eles passam, independente dos caminhos que eles passam. Nós também queremos passar pelo mesmo caminho, sentir as mesmas dores, por pertencimento ou por uma lealdade. Entenderam? É aqui que a gente tem que começar a entender que a gente não precisa ter esse medo de fazer algo novo. Por quê? Você já pertence. Sabe por quê? A gente não entende o que se passa dentro dessas leis sistêmicas. E de uma forma muito inconsciente, a gente segue esse fluxo. A gente respeita, mas de uma forma que a gente não está servindo a nossa própria vida. E a constelação sistêmica, ela faz o quê? Ela abre esse caminho para que você possa olhar que há uma forma diferente ou um caminho diferente que não é tão doloroso igual aquele que os nossos antepassados passaram. Compreenderam? Olha como que isso é profundo, né? Aí a gente consegue entender, aí a gente vai parar e falar, nossa, então beleza, agora tá ficando mais tranquilo, Pri. Se eu entender das leis sistêmicas na minha vida, entender o funcionamento delas, eu saberei também respeitar todos aqueles que vieram antes. Eu saberei, é como se fosse um mapa, né? Um GPS. E aí você olha e fala, nossa, eu posso passar por esse caminho aqui, ó. Esse caminho aqui não tem radar. É mais ou menos assim. Olha, esse caminho aqui não tem engarrafamento. E aí a gente passa pelo caminho com muito mais tranquilidade, sem medo. Aí vamos supor, ao mesmo tempo que há o medo, né? Porque ele surge através do momento em que, em que a gente sente que o nosso pertencimento está em risco, que a nossa lealdade familiar está em risco. Agora, se a gente decide fazer diferente, aí vai chegar um outro sentimento. Nós vamos sentir uma outra coisa, que é o quê? A culpa. Quem vez já sentiu culpa porque estava feliz. Às vezes você fala, Priscila, para com essa loucura, imagina. Quem que vai ficar, sentir culpa de ser feliz? Culpa que eu tenho que te contar aqui. Escreve o que eu passei, porque de repente pode ser que você sinta culpa e você nem perceba. Uma vez, os meus pais já estavam passando uma grande dificuldade, sabe? Eu tenho, nossa gente, o que eu tenho de história também, né? Senta que lá vem história, porque olha só. Os meus pais já estavam passando por uma dificuldade financeira, né? Algumas pessoas já sabem, quem não sabem, depois vocês assistam o meu vídeo lá no canal do YouTube, onde eu falo sobre a constelação familiar e como aplicar a constelação familiar na sua vida, tá? Enfim, meu pai já tava, e minha mãe já estavam passando uma dificuldade financeira. E na época eu namorava meu marido, o amor rei das galáxias. Quem não conhece meu amor rei das galáxias, daqui a pouco vocês acabam vendo ele por aí nos meus stories. Enfim, ele falou assim, Pri, vamos fazer um cruzeiro. Eu falei, nossa, que romântico, que coisa linda, eu vou. Porque eu não tinha oportunidade de viajar, sabe, de fazer as coisas, né? E aí ele falou, não, Pri, eu te levo, né? Quero muito que você esteja comigo e tal. Eu falei, então eu vou. Gente, quando pisei dentro daquele navio, coisa mais maravilhosa do mundo. Imagina, gente, vocês chegando num lugar, sabe? Tipo, 5 estrelas mesmo, com carpete. Você olha e fala, gente, que lugar lindo! Aqueles pratos, aquelas
aqueles talheres na hora que você ia jantar, assim, aquela coisa mais chique, taças de tudo quanto é tamanho, aquele monte de talher que eu olhava e falava, gente, por onde que eu começo? Eu não sabia nem como, eu não tinha nem etiqueta para isso. Mas enfim, o que que aconteceu? Quando eu sentei para jantar, né? De repente, eu falei, nossa, que prato lindo, vou comer, super feliz. De repente me veio na hora na memória. Pô, nossa, Pri, mas os seus pais nunca viveram isso. E aí, o que que aconteceu? Naquela hora, gente, dentro de mim, me veio uma sensação e um aperto no coração que eu falava, caraca, olha isso! O que que era isso, gente? Culpa. Culpa de estar sendo feliz, de fazer diferente do que as pessoas da minha família estavam fazendo. Aí o que que entra? E o que a gente nem percebe com essa sensação de culpa? Falta de merecimento. A gente sente dificuldade de receber o que é nosso por direito. E aí a gente se desvaloriza. E aí a gente começa a ter enxaqueca na nossa vida porque a gente não sabe, né? A gente fala, oh, eu tô com dor de cabeça. Ai. Mas o que está acontecendo? Estou ficando contrariado com tudo que está acontecendo. Mas por quê? Tudo por causa dessa culpa. Olha que coisa, gente. Então a gente precisa entender que dentro da constelação sistêmica, essa culpa, ela sempre vai aparecer por uma lealdade que nós temos pela nossa família. Lealdade de passar as mesmas histórias e passar pelo mesmo caminho. Mas quando vamos desbravar para um novo caminho, para fazer algo diferente, nós vamos sentir uma certa culpa. E aí existem dois tipos de culpa. Existe aquela culpa que vai te paralisar e existe aquela culpa que você fala assim, quer saber de uma coisa? Aquela culpa que você fala assim, quer saber? Olha, eu sei que tá ruim nesse seu furor de cocô, né, filho? Eu sei que tá ruim nesse seu furor de cocô, olha, tá quentinho, mas tá ruim pra caramba. Então, eu prefiro sair, né? Que eu não vou estar junto com as questões ali da família dolorosas, mas eu vou carregar essa culpa para ser feliz, sim. Olhe que coisa profunda. Vocês já pararam para perceber como que a gente acaba entrando também numa autossabotagem, tudo pelo pertencimento, tudo pela lealdade familiar? Tudo pelo nosso senso de pertencimento. É sempre sobre isso que a gente tem que começar a analisar. Porque nem sempre é somente o medo. De repente, as pessoas já estão tão acostumadas a falar assim: ah, é porque eu sinto medo. Será que realmente é o medo? Ou será que está sentindo medo de sentir a culpa de ser feliz? Vocês já pararam para pensar nisso, gente? É profundo ou não é? Então, enquanto a gente não para olhar, para ampliar o nosso olhar. Não é somente esse mundinho nosso. Esse mundinho que eu falo é a nossa visão de mundo, onde eu enxergo só até onde está o palmo aqui, ó. Até onde as minhas vistas permitem, né? Mas nós vamos observar um campo completo, cheio de gente linda e maravilhosa que pertence à nossa família. Então presta atenção nisso daqui, ó. Gente, eu adoro explicar com os bonequinhos. Eu não sei se vocês gostam, né, de ver os bonequinhos. Fala pra mim se vocês gostam de ver. Nós somos os pequenos, tá? Nós somos pequenininhos dentro de toda essa ancestralidade maravilhosa nossa que nos compõe, tá? Então estão todos aqui, ó, cheios dos emaranhados. Vida, tem aquelas histórias, histórias tristes, história que contaram de vô, de vó para bisavô, para bisavó, vai contando história para todo mundo.
E aí, é isso que vocês têm que prestar atenção. Não romantizem as dores de vocês. Tem muitas pessoas que romantizam as próprias dores, romantizam achando que é lindo, maravilhoso, uma coisa que é dolorosa. Então a gente tem que pôr o pé na realidade. E aí, o que a gente faz aqui? A gente vai ficar no meio do vucu-vucu da família. Aí começa, né? Começa a contar ali as histórias, começa a vir os perrengues, as dores, e um vai tomando o lugar do outro porque acha que o outro não tem pai. Começa aquele rompimento de hierarquia, vira aquele rolo, gente. E aí vira um caos. As pessoas estão discutindo, as pessoas não se entendem dentro de um campo familiar, de um campo sistêmico, porque está todo mundo fora de ordem. E dentro da constelação sistêmica, o que a gente faz? A gente entende, opa, esse lugar é dessa, esse lugar é dessa pessoa, a minha mãe tem um lugar dela, meu pai tem um lugar dele, vamos deixar eles aqui, peraí. Ufa, essa história pertence aqui aos bisavós, esse pertence aos avós, esse daqui pertence aos pais, essa história pertence a mim. Que alívio! Só que até a gente entender que existem essas leis sistêmicas, nós estamos aqui, ó. Faz de conta que isso aqui é a gente. Nós estamos aonde? Aqui. Aqui. Bonitinho, ó. Porque a gente vai se sentir de que forma? Pertencentes. A gente vai se sentir amados. Porque nós passamos pelas mesmas dores da nossa família. E se eu decidir fazer diferente de todos eles, eu terei que abrir mão de uma dor do passado. Eu explorarei uma nova forma de viver a minha vida, de uma forma bem diferente do que foi no passado. Terei novas experiências, terei novas vivências. E é aqui que entra também uma frase bem interessante do nosso querido Bert Hellinger, que é, que é assim: quando a gente abre mão de uma dor, a gente precisa observar o quanto que a gente se sente importantes demais para segurar essa dor. Olha que profundo. O quanto que a gente se sente importante de segurar uma dor que está compondo o nosso clã familiar durante anos na nossa vida. E quando a gente abre mão dessa dor, a gente perde a nossa importância. Faz sentido? Conseguiram compreender como que isso é profundo? E por a gente abrir mão, nós sentiremos também uma culpa. Mas é aqui que as pessoas têm que prestar atenção. Que não é falar, eu vou sentir culpa de ser feliz, ok. Mas como que eu consigo sustentar essa culpa de ser feliz? Então, por exemplo, tem pessoas que falam assim: eu vou fazer diferente da minha família. Olha, todo mundo da minha família teve dificuldade, sei lá, financeira. Eu serei a primeira pessoa que conquistarei o meu dinheiro. Ou se não, dessa forma eu honro as pessoas da minha família. Ou se não, todo mundo da ancestralidade se separou, foi infeliz no relacionamento amoroso. E aí todo mundo começa a entender que pode fazer diferente, ir para um relacionamento novo, sentindo culpa de ser feliz, para honrar aquela história que foi totalmente diferente. Faz sentido, gente? É isso que a constelação sistêmica faz. Ela libera a gente de uma dor, de uma amarra lá do passado, de um bloqueio, que às vezes, de uma forma tão inconsciente, a gente não consegue saber qual é o ponto específico aonde tudo começou. Entenderam? A gente não sabe. De repente está lá na ancestralidade. De repente está também na nossa infância. De repente está no momento que a gente foi gerado.
De repente foi num momento, sei lá, né, da nossa mãe ou do nosso pai. Qual era a história que estava compondo naquele momento em que você foi gerado? Tudo isso conta. Tudo isso está registrado dentro de você, dentro das tuas memórias. Olha como que isso é profundo. Então, quando a gente olha dentro da constelação sistêmica, nós conseguimos fazer completamente diferente disso. Nós entendemos o lugar de cada um. Nós saímos do lugar de quem a gente estava. Esses dias eu recebi aqui na minha caixinha alguém que diz: Ah, foi até ontem que eu respondi. Ela havia falado: Olha, Pri, eu entendi através da constelação sistêmica que eu havia tomado o lugar do meu avô paterno. Nossa, aquilo paralisou a minha vida. Mas agora eu entendi. Que bom que entendeu. Porque realmente, se a gente toma dores das outras pessoas, se a gente toma lugar de outras pessoas, nós rompemos a hierarquia. E romper a hierarquia dentro da constelação sistêmica, a gente paga um preço muito alto. Pri, o que é pagar um preço muito alto? Isso quer dizer sobre dinheiro? Não, é sobre o dinheiro somente. Pode ser. Pode ser que tem pessoas que sim, né, começam a fazer, como se diz, né, demos graças, né, sai liberando dinheiro aí e nunca para dinheiro na mão. Tem pessoas que não se permitem ser felizes no relacionamento amoroso. Tem pessoas, já fiz constelação de mulheres que não conseguiam engravidar porque ela tinha um olhar para o pai ou para a mãe de que os pais fossem seus próprios filhos. Então, inconscientemente, ela já pensava: para que eu terei filho se eu já cuido de duas crianças? Isso também é um preço alto que a gente paga. Então, a gente tem que prestar atenção. A constelação, ela traz isso que está oculto. É muito esclarecedor, é muito mais leve quando a gente toma essa consciência. E como voltar para o lugar certo? Olha só, a gente volta para o nosso lugar. Por exemplo, acabei de explicar aqui. Ah, olhei para minha mãe e para o meu pai, que eles eram crianças. Coloco aqui. Eu me coloco aqui no lugar da minha avó. A gente fala assim: ah, não, vó, é o seguinte, sabe o que passa na nossa cabeça? Vó, é o seguinte, ó, vai pra lá, porque a senhora não serve, não. A senhora não deu certo aí pra cuidar da minha mãe nem do meu pai, não. Ou se não, vó, vai pra lá. É uma arrogância nossa. Aí o que a gente faz? A gente olha para os nossos pais. Vocês são tão pequenininhos. Deixa eu até pegar aqui os pequenininhos. Ó, a gente vai olhar para nossa mãe e para o nosso pai assim. Tem que fazer essa cara, né, gente? A gente olha dessa forma, como se fossem duas crianças. E aí começa a falar: ah, minha mãe não sabe tomar decisão, meu pai não sabe. Nananana. A gente está rompendo. Como que a gente para de romper essa hierarquia? Quando a gente reconhece que os dois são adultos o suficientes, respeitando que eles trocaram as nossas fraldas, né? E a gente olha e fala: nossa, eu sou pequeno perto de vocês. E aí a gente se coloca no nosso lugar, peraí. E aí a gente se coloca no nosso lugar, pequenos na frente deles, reconhecendo que tudo que eles sabiam na vida deles, eles tomaram sempre as melhores decisões, porque era o que eles aprenderam. A gente não sabe o que eles receberam dos pais dos nossos avós. Como que a gente vai exigir alguma coisa dos nossos pais se eles não receberam dos nossos avós? A gente só consegue entregar aquilo que a gente recebe. Conseguiu entender? É um olhar respeitoso para com os nossos pais. Aí tem pessoas que às vezes vão falar assim: Pri, mas a minha mãe ou meu pai eram pessoas assim que me maltrataram muito. Ok? Quem disse que você tem que ficar perto deles, sabendo que eles te maltratam? Você pode ficar longe. Longe você mantém o respeito. Longe você honra vivendo a tua vida, que é o que você recebeu deles, e pronto. Não precisa mais do que isso. Tem pessoas que querem romantizar um amor que de repente nem existe, sabe?
quer romantizar uma mãe carinhosa que dá colo, ou um pai carinhoso que dá colo, e tem pai e tem mãe que não são assim. Então a gente precisa parar de romantizar isso, sabe? Entender que eles são adultos, que eles também passaram por situações, também têm traumas, também têm frustrações. Aí sim, a gente volta para o nosso lugar de filhos. Aí sim a gente enxerga eles como grandes, fala, caramba, realmente tudo que eles passaram, como que eu ia exigir que eles fizessem diferente? Mas se a constelação e esse conhecimento cai na nossa vida e a gente abre, porque é como se caísse uma venda, né? Tipo, cai a venda, a gente fala, caraca, tô enxergando tudo agora. Tá tão claro. Então, o que que isso quer dizer? Que nós podemos e somos as únicas pessoas responsáveis para voltar para o nosso lugar. A gente não tem que jogar a responsabilidade para o outro. Então, por exemplo, descobri aqui a constelação. Mãe, volta para o seu lugar de mãe. Não, não é isso. Eu, como filho, eu volto para o meu lugar. Ok, eu reconheço que esse lugar não é meu, esse lugar é da minha avó, esse lugar é do meu avô, esse meu olhar está sendo desrespeitoso com relação aos meus pais, então eu volto para o meu lugar. Eu respeito toda a história e eu continuo como pequena. A partir daqui eu faço algo de bom e sigo adiante. Conseguiram compreender como é simples? Tem uma história e meu pai, né, que costuma contar essa história, como é a história do jarro d'água. A gente consegue só passar o tanto que a gente tem no nosso jarro. Então, vamos supor, os nossos pais, os nossos avós tinham um jarro e veio uma água passando ali, né? Passando de mão em mão. Joga um pouquinho, aí eu tomo um pouco, né? Passo adiante, e outro toma e passa adiante. Até que chega num momento que a gente vai querer passar adiante. Só que aí o nosso jarro já está vazio. Se ele está vazio, o que vamos poder fazer com isso? Eu vou até a fonte, eu vou até a fonte, encho o meu jarro d'água e eu volto e entrego adiante. Assim também é o amor, gente. Assim também é o amor. Às vezes, a gente está tão vazio porque a gente acha que os nossos pais não nos entregaram, só que de repente a gente só tem que olhar para a fonte. Qual que é a fonte? A fonte é a nossa família, a nossa ancestralidade. É olhar para aquelas pessoas grandes, encontrar ali a fonte. Nossa, aqui tem amor sim. Um tentou cuidar do outro da melhor forma possível. Olha, teve o amor sim. E aí a gente consegue tomar dessa fonte. Entenderam? Tá travando, gente? Pri, e como fazer quando os pais são falecidos? Olha só. Dentro da constelação sistêmica, não importa se o pai ou a mãe estão vivos ou se eles estão mortos. Não importa, todo mundo pertence. Todo mundo pertence. Tanto é que dentro das constelações você pode ver quando eu estou conduzindo, a pessoa posiciona ela, posiciona lá, sei lá, o marido, de repente a mãe, de repente aparece a vovó que já se foi, né? A vovó que já partiu para além vida. Isso significa o quê? Que ela pertence. A consciência dessas pessoas, dos nossos antepassados, estão fazendo parte aqui da nossa história. E a gente recebe essas informações. Simples, não é? Simples assim, gente, nessa simplicidade. Então, quando a gente consegue entender assim que nós somos parte dos nossos pais, por exemplo, hoje eu só estou aqui porque a minha mãe e o meu pai se amaram em um momento ali e eu surgi, assim como vocês também, entendeu? E a gente começa a perceber que eles fazem parte dentro de nós. A mesma coisa que a gente pegar esse bonequinho e sei lá, tipo, eu sinto raiva do meu pai ou eu sinto raiva da minha mãe, mesmo que eles
morreram, não sei, né? Existem vários tipos de histórias. Mas imagina partir essa pessoa no meio. Será que essa pessoa consegue viver bem só com uma metade? Não tem como. É impossível. Assim também somos nós. Quando às vezes nós temos dificuldade de olhar para o nosso pai, ou dificuldade para olhar para a nossa mãe, e a constelação sistêmica faz o quê? Ela faz com que a gente compreenda aonde estão aqueles medos ocultos que estão nos bloqueando, aonde que está aquela culpa que a gente sente, de repente uma culpa de fazer igual ou uma culpa de ser feliz, para que a gente consiga nos fortalecer, consiga seguir adiante na nossa vida, não precisando mais passar pelaquela mesma história repetitiva de trauma, de drama. Ela nos ajuda a desapegar das dores do passado. Por isso que as pessoas falam, eu passei por uma constelação sistêmica e mudou muita coisa na minha vida por causa disso. Nossa, eu por muito tempo fui mãe da minha mãe, tudo sou eu que resolvo ainda na minha família, mas aí eu penso, e o ajudar, como fica? Eu tenho essa dúvida. A gente ajuda apenas a partir do nosso lugar de filhos, olhando, olha, pai, olha, mãe, eu só te ajudo a partir do meu lugar de filha, nada mais do que isso. Eu não tô vendo, olhando para vocês dois como incompetentes, entendeu? É isso, é a gente ter um olhar respeitoso. A gente pode ajudar a partir do nosso lugar de filhos, mas não é aquele olhar de falar, ai mãe, você não dá conta, você não sabe, ai nossa, sabe aquele olhar desrespeitoso? É isso. Dentro do campo sistêmico e da constelação sistêmica, é basicamente sobre isso. Cada um respeitando o lugar do outro. A hierarquia, os grandes merecem esse respeito, assim como nós também, mesmo nós sendo os pequenos, nós também merecemos o nosso respeito e todos pertencem. Então não importa assim as atitudes que nós temos, não importa o comportamento, todos nós pertencemos. Fez sentido? Fez sentido. Maravilhosos. Deixa eu ver. Eu vou ler só mais um aqui. Por muitos anos eu fui mãe dos meus irmãos e tinha uma relação terrível com a minha mãe. Não a respeitava. Mal consegui falar com ela. Depois que meu irmão suicidou, ficou muito pior. Entendo. Isso é delicado, né? Porque aí já envolve muitas outras coisas por trás. Muitas outras coisas. Deixa eu contar um negócio sobre o suicídio para vocês. Por muitos anos, eu pensava assim como as outras pessoas, né? De olhar e falar, nossa, fulano se matou. Falar, nossa, como que pode? E olha que forma mais arrogante da nossa parte, né? De olhar e falar, como que pode fazer isso? Será que tinha medo? Pelo amor de Deus, gente, não é, não é. Os suicidas têm muita coragem, entende? Tem coragem. Porque que é uma coisa mais corajosa do que, sabe, tirar a própria vida, gente. E muitos anos, aí eu comecei a entender dentro do mundo das constelações, a minha arrogância, eu não tinha noção dessas coisas. Aí eu comecei a entender dentro das constelações, toda essa parte da nossa própria arrogância. Porque às vezes a gente sente pena, sabe? Ah, tadinho. E não é assim. Eles são muito fortes, entende? Tem muitas coisas por trás, muitas coisas. Que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Principalmente quando a gente vai olhar para a história de alguém, quando a gente vai olhar assim, já fiz muitas constelações onde apareceram suicidas e muitos deles estavam relacionados a histórias do passado, por exemplo, guerras, outras pessoas estavam muito juntos
como que fala? Elas estavam seguindo o mesmo destino, de repente, de um irmão, sabe? De um irmão que foi abortado. Então a gente tem que olhar com muito carinho, com muito amor, sabe? Para todas essas histórias, livre desses julgamentos, tá? Porque aí sim a gente consegue ajudar. Tá vendo, gente? Às vezes é uma palavra que a gente precisa, que uma pessoa precisa, só para virar uma chave. Porque às vezes sente culpa, às vezes é isso que eu falo: culpa, medo, pena, culpa de ser feliz ou culpa por pensar alguma coisa, faz com que a gente paralise. Vocês conseguiram entender, pessoal, sobre medo, culpa na visão sistêmica?